pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Glauco Costa, a gente vai conversar sobre a matéria de Direito Administrativo e o tópico especificamente hoje é a Lei 8.112/90. Esse é uma sequência de vídeos, né? Esse é o primeiro vídeo dessa sequência, então dê bastante atenção, por favor, aos conceitos básicos que a gente vai apresentar aqui e tudo mais, tá bom? Mas terão outros vídeos também sobre esse tema mais pra frente, e aí vocês vão poder acompanhar bem. A importância desse assunto, assim, se dá pelo fato de ela ser a base, digamos assim, de quase todos os concursos na área federal, mas não só na área federal. A área estadual e municipal também tem seus estatutos de servidores públicos civis, né, e esses estatutos eles devem seguir a lógica da Constituição Federal, de 1988, e também seguem muito das bases que estão estabelecidas aqui nessa lei, 8.112. Então, assim, você que está estudando para diversos concursos e tudo mais, e ainda talvez não tenha até decidido o seu foco, vale a pena dar uma atenção a esse tópico, porque assim, a base do serviço público, do que os servidores públicos podem e devem fazer, a gente vai ver aqui, né? Então, a forma como o cara ingressa no cargo público, a forma como ele sai, a forma como ele adquire estabilidade, o que é direito do servidor, o que é dever do servidor, o que acontece se alguma atividade ou um dever do servidor não seja cumprido, de que maneira o servidor pode lutar para que seus direitos sejam respeitados. Então, tudo isso são coisas que a gente vai poder ver aqui, digamos assim, de forma bastante abrangente. O nosso foco vai ser a Lei 8.112, mas, assim, repito, nem tudo que está aqui se aplica só ao âmbito federal. Muitas dessas coisas se aplicam também aos âmbitos municipais e estaduais nas suas respectivas leis próprias, nos seus respectivos estatutos próprios, tá bom? Então é importante perceber e pensar isso, assim, e entender que a gente está tratando de um tópico que, em primeiro momento, ele é voltado para a área federal, sim, mas muito do que está aqui, os conceitos que estão aqui também podem ser aplicados a outras áreas da administração pública, estadual, municipal, beleza? Muito voltados claramente para a área civil, tranquilo? Então vamos lá, o que a gente vai ver de início? Assim? A nossa proposta hoje é entender o que seria um regime jurídico único, né? O famoso estatuto, né? Digamos assim, e as formas de provimento. O que são provimento? Provimento, galera, é a forma de você ingressar no serviço público, a forma de você ocupar um cargo público efetivo, né? Ou um cargo até em comissão. A gente vai ver isso aqui, tá bom? E é importante perceber que a gente vai tratar de aspectos, digamos assim, os mais gerais possíveis e bastante exaustivos. Parece pouca coisa, você olha assim de cara, pô, só tem 2 tópicos, então pô, é rapidinho. Não, não é rapidinho, você vai ficar enrolando um tempo, não. As formas de provimento são várias, então assim, a gente vai ver cada uma delas em seus pequenos detalhes, né? O que diferencia uma determinada forma de provimento da outra, tá bom? Então assim, prestem bastante atenção, enfim, se tiver o caso de voltar, volta o vídeo, tá bom? Diferente de uma aula presencial, a gente não pode, por exemplo, explicar de outra forma, né, em outra linguagem, caso não entenda. Então faça esse retorno do vídeo, caso alguma coisa passe batido, beleza? Mas os slides são bastante autoexplicativos, bastante, digamos assim, pontuais, e eu acho que também vai ajudar vocês bastante, beleza? Então vamos lá, galera. Regime jurídico único. Vamos lá. Quando a gente pensa no regime jurídico único, no âmbito da administração pública federal, a gente vai de cara olhar para a Lei 8.112/90, tá bom? 8.112 é o número da legislação, toda lei tem um número específico, tá bom? E o 90 é o ano em que ela foi, digamos assim, colocada para valer, né? Em que ela foi promulgada, beleza? Do que essa lei trata? Essa lei trata, digamos assim, da atuação dos servidores públicos, né? Da administração pública federal, tipo direta, das autarquias e das fundações públicas. Ou seja, eu estou falando de servidores públicos, estou falando dos caras que ocupam cargo efetivo, que é o cara que a gente chama de concursado, o cara que fez concurso público de provas ou de provas e títulos, mas também estamos falando de servidores públicos que ocupam um cargo em comissão, tá bom? Então é interessante perceber esse primeiro momento. Quando a gente pensar nesse primeiro momento em servidor público, da administração pública, o que a gente vai ter? A gente vai ter o cara que faz concurso, que é o concursado, mas você também vai ter bastante pessoas que ocupam cargos em comissão. São pessoas que são, digamos assim, nomeadas de forma livre, de livre nomeação, de livre exoneração. São escolhidos por agentes públicos, né, para exercer determinadas atividades inerentes ao Estado. A diferença é que esses caras não fazem concurso, não têm estabilidade. Quando você faz concurso, você tem direito a adquirir a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. A gente vai ver isso mais ou menos quando falar na segunda parte desse vídeo, tá bom? Detalhes sobre a estabilidade. Então vamos lá, beleza. Então assim, a gente está tratando especificamente da administração pública direta, tá? O que é a administração pública direta? É a administração pública composta pelos órgãos, pelas secretarias, pelos ministérios, tá bom? Aquela galera ali, ela vai estar, digamos assim, submetida à Lei 8.112.
Também estamos tratando das autarquias, que é a administração pública indireta, e também das fundações públicas, que também faz parte da administração pública indireta. Pô, mas espera aí, da administração pública indireta tem mais gente. A gente vai ver, exatamente, tem mais gente, tem mais entes, né? Mas esses dois entes que estão faltando aqui, não necessariamente eles são abrangidos pela Lei 8.112, tá bom? Então vamos lá. O que é o cargo efetivo? O cargo efetivo, galera, é o cara que faz concurso de provas e títulos, beleza? É o cargo que a maior parte de vocês está estudando essa matéria porque vocês querem passar num desses cargos. E o que é o cargo em comissão? O cargo em comissão, galera, é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Pera aí. O cargo efetivo, ele é de livre nomeação? Não. O que é de livre nomeação? Você pode nomear quem você quiser. Para ocupar um cargo efetivo, pode ser nomeado qualquer pessoa? Não. Tem que ser nomeada a pessoa que foi aprovada no concurso público de provas ou de provas e títulos, dentro da classificação que lhe garantiu um direito a ser nomeado. Um direito público subjetivo de ser nomeado. Beleza? A exoneração é livre, ou seja, o cara pode ser exonerado do cargo público efetivo se o superior dele achar que ele tem que ser exonerado? Não. Ele vai poder ser exonerado em alguns casos específicos, que a gente vai ver especificamente quando tratar mais para frente da nossa conversa. Então, assim, o cargo efetivo você não tem liberdade para nomear nem para exonerar. No cargo de comissão você tem. Por isso que você tem a ideia de precariedade e temporalidade. Por que precariedade? Precariedade porque ele pode acabar a qualquer momento. Né? Temporalidade porque ele tem um tempo determinado para durar, e a precariedade é que ele pode acabar a qualquer momento. A precariedade é que ele é um cargo que pode, digamos assim, deixar de estar sendo ocupado por determinada pessoa se o seu superior, que o nomeou, assim entender. Perfeito? O interessante de perceber é que quando o cara vai fazer uma nomeação no cargo em comissão, é preciso que ele justifique por que fulano está sendo nomeado. Um exemplo básico: se você vai nomear uma pessoa para ser sua assessora, você vai explicar, olha, fulano está sendo nomeado porque fulano tem essas características, eu preciso de alguém que preencha essas características e execute essas funções. Na exoneração, você não precisa explicar os seus motivos, detalhar os seus motivos. Você pode simplesmente dizer, olha, estou exonerando fulano porque não atende mais ao interesse da sua nomeação, digamos assim. Essa motivação, ela está ligada, que não é necessária na exoneração do cargo à comissão, ao que a gente chama de exposição de motivos, beleza? Então você vai ter uma liberdade que a gente pode associar ao termo de discricionariedade nesse momento do cargo à comissão, tá bom? Mas você, para mandar o cara embora, para você tirar o cara da administração, você não precisa explicar os seus motivos de forma detalhada, você justificar, criar um processo, digamos assim, para isso tudo. Tranquilo? Você vai nomear um cargo em comissão para fazer que tipo de funções? As funções de direção, quando você vai nomear alguém para dirigir uma determinada entidade; chefia, quando a pessoa vai ser nomeada para chefiar um determinado setor de uma entidade ou de um órgão público; ou assessoramento, quando ela vai ser nomeada para assessorar determinado agente público que na sua função precisa de pessoas que façam funções, digamos assim, de auxílio, né? Essa situação é interessante perceber porque, assim, galera, o cargo em comissão, ele em princípio, ele não é de alguém que vai competir com um determinado servidor de cargo efetivo. Então, assim, se a gente pensar na classificação de agentes públicos, a gente tem agentes públicos administrativos, que a gente vinculou logo a galera que exerce atividade administrativa. Atividade administrativa, digamos assim, atividade fim do Estado, cotidiano, operacional, do dia a dia. O cargo de comissão não vai ser alguém que vai fazer isso. Ele vai fazer uma função específica naquele setor, que pode, em alguns casos, se confundir na prática com a atividade, digamos assim, de um servidor de cargo efetivo. Pode, no sentido de organização do serviço, mas não no sentido de ser o objetivo da nomeação do sujeito. Porque o objetivo da nomeação do sujeito é, basicamente, você garantir que ele está sendo, digamos assim, contratado, né, para estar se tornando um servidor público, abrangido pelo Estatuto do Servidor Público Civil da União, nesse caso, como a gente está tomando o 8.112 como base, para que ele exerça funções de direção, chefia e assessoramento. Beleza? O interessante perceber que é o seguinte: o cargo de comissão, ele não tem muita questão de idade para você poder nomear o cara. Como assim? Pode ser nomeado qualquer pessoa? Pode. Pior que pode. Porque às vezes você precisa de uma pessoa que seja especializada em determinada área. Por exemplo, suponhamos que um determinado setor específico da administração pública, né, tem um servidor que, digamos assim, atua há anos nessa atividade. Esse servidor se aposenta por aposentadoria compulsória do cargo efetivo. Mas, o setor precisa de um especialista na área e, digamos que naquela região ele é o maior especialista. Das duas, uma, você vai ficar sem especialista, você vai nomear o cara? Vai nomear o cara.
para dizer que atividade? A atividade de cargo em comissão em determinada área. Mas ele antes trabalhava, digamos assim, meio que operacionalizando, garantindo o funcionamento cotidiano de determinado setor com determinada atividade. Agora não. Agora ele vai ser nomeado, por exemplo, para dirigir o setor, para chefiar o setor, para assessorar, digamos assim, quem estiver chefiando o setor, para usar a sua, digamos assim, a sua capacidade que justifique, entre aspas, a sua nomeação. Beleza? Então, por isso que nesse caso o cargo de comissão ele não está, digamos assim, submetido à regra da aposentadoria compulsória. Beleza? Que é uma coisa que atinge todos os, digamos assim, trabalhadores no Brasil. Essa basicamente é uma característica que a gente utiliza para pensar bem no cargo de comissão e assim, entender que ele, assim como o cargo efetivo, está sendo abrangido por esse regime estatutário, que é o regime do estatuto que a Lei 8.112 estabelece, né? Sendo como uma lei. Então, assim, esse regime estatutário, ele faz parte de um conjunto de direito público. Como assim direito público? Direito público é um direito que você tem a atuação do Estado ali. Né? Então, por isso que, se você tem a atuação do Estado, você não vai necessariamente realizar escolhas com base em acordos entre, digamos assim, poder público e poder privado. Você vai fazer isso basicamente por leis. Então, entre os agentes públicos e os agentes privados, as situações são reguladas por lei. A nomeação é regulada por lei, o concurso público é regulado por lei, os aumentos salariais de vencimentos são regulados por legislações, beleza? Isso é o que garante para o cara que é estatutário, o servidor público que é abrangido pela Lei 8.112. Como a gente disse antes, parte da administração pública indireta não está abrangida pela Lei 8.112, que só abrange as autarquias e fundações públicas. São os casos especificamente da empresa pública e das sociedades de economia mistas. Nesse caso, o que você vai ter lá são empregados públicos. Qual a diferença do empregado público para um cara que é servidor público estatutário? Simples. O empregado público ele é regido pela legislação, pelas leis trabalhistas normais, pela consolidação das leis trabalhistas, pela CLT. Daí eles são chamados de seletista. Então, assim, a gente tem um cara que é estatutário que vai, digamos assim, tratar do seu serviço por meio de legislação, que é a Lei 8.112, e tem uma galera que vai ter a sua atividade regida no serviço público pelo Estatuto, pela CLT. Como, entre aspas, também tem os servidores, as pessoas que atuam na iniciativa privada. Tá bom? Então, quando a gente pensar em empregado público, a gente vai lembrar que esses caras não fazem parte do Estatuto. Beleza? Quem faz parte do Estatuto é servidor público, ocupante de cargo efetivo e, em alguns casos, de cargo em comissão. Ambos os cargos, seja de efetivo, seja de comissão, para ingresso, eles são chamados de provimento. Eles vão ser providos, ou seja, são as formas de provimento. O que é um provimento? É o preenchimento do cargo com a designação de titular. Então, assim, você tem um cargo público que tem que ser preenchido. Você vai designar um titular, uma pessoa que vai ocupar aquele cargo público, beleza? Quem vai designar essa pessoa? Em regra, o chefe da autoridade competente do local. Tranquilo? Então, se a autoridade competente é fulano, então fulano vai designar. Se for de nomear, se for de cargo de comissão, o cara vai escolher meio que, digamos assim, qualquer pessoa. Se for um cargo público efetivo, ele vai olhar o concurso público realizado, a ordem de classificação, respeitar tudo isso para poder nomear, digamos assim, a pessoa mais bem colocada naquele momento. O provimento ele pode ser de dois tipos. Você vai ter o provimento originário, que é basicamente quando o cara não tem nenhum cargo público, ou quando a sua nomeação não faz parte, não é decorrente da ocupação de nenhum cargo público. Como assim? O cara que é nomeado, por exemplo, é o cara que fez concurso pela primeira vez e passou. Primeira vez que ele passa no concurso, que ele é chamado. Esse cara é nomeado. Mas pode também já ser um servidor de um determinado órgão, um determinado cargo, e ser nomeado para outro cargo nesse mesmo órgão. Você pode ser técnico de um determinado lugar e virar analista. Nomeação. Ou você pode ser técnico em determinado lugar e ser analista em outro lugar. Nomeação também. Porque em ambos os casos, o que eu tenho é o seguinte: você está sendo nomeado para um determinado cargo público, não porque você ocupa um cargo anterior, porque você fez um novo processo seletivo e você passou. Esse novo processo seletivo significa que você não tem nenhum vínculo anterior com o quê? Com o cargo público que você está ocupando a partir daquele momento. Ou melhor, para o qual você está sendo nomeado a partir daquele momento. Isso é uma outra diferença interessantíssima para a gente ter em mente, que é o seguinte, galera. Essa questão do vínculo anterior, ele é um vínculo com o cargo, tá bom? Com o cargo. Você pode ser servidor público e passar em outro concurso, você vai ser nomeado, vai ser uma forma de provimento originário, beleza? O derivado não. O derivado é quando você ocupa um cargo público, o seu cargo público muda, mas você já detém esse vínculo. E a gente vai ver as formas de provimento derivado, que são praticamente todas as formas de provimento, com exceção da nomeação. Beleza? Então, assim, a gente tem a nomeação, a promoção, readaptação, reversão, reintegração, recondução e disponibilidade. Caramba, tem algum jeito de a gente
decorar isso? Tem. Eu chamo de não pare 4. Como assim? Não de nomeação, pare de promoção e aproveitamento. Onde está a disponibilidade? Desculpa, risquem, botem aproveitamento, tá bom? Foi um equívoco aqui no slide. E o RE, RE 4, RE de readaptação, RE de reversão, RE de reintegração, RE de recondução. São 4 REs. Perfeito? Então, assim, é uma forma de tentar agora, ou tentar entender eles, porque eu acho que está mais solidez ao conhecimento e tentar entender um por um. Onde está a disponibilidade e aproveitamento. Aproveitamento a gente vai ver, galera, que é uma forma de você aproveitar alguém que está em disponibilidade, tá bom? Mas disponibilidade não é forma de provimento. Forma de provimento é aproveitamento, tá bom? Vamos ver isso aqui na frente, certamente já está corrigido. A nomeação. O que é nomeação? Nomeação é definida como um ato unilateral da administração pública, gerando um direito subjetivo de escolha ao nomeado de formalizar vínculo com o poder público por meio da posse. Vamos lá. Por que é ato unilateral da administração pública? Simples. A administração pública, quando ela faz uma nomeação, ela não pergunta. Ela não precisa esperar que as pessoas queiram ser nomeadas naquele momento. Ela nomeia. Então, você tem um concurso público, por exemplo, ou até mesmo um cargo de comissão que se aplica a isso, e você simplesmente faz o seguinte, olha, fulano, eu vou nomear fulano. Você não precisa esperar que fulano esteja esperando nomeação. E fulano não é obrigado a aceitar a tua nomeação. Daí a questão de ser um direito público subjetivo. Porque ele pode escolher se ele aceita a nomeação, se ele aceita formalizar o vínculo de público ou não. Perfeito? Um ponto interessante que eu quero destacar para vocês é o seguinte, galera. Em alguns casos de ocupação de cargo público efetivo, você pode ter a ordem de classificação do concurso não respeitada. Como assim? Seguinte formato. Vamos supor que um determinado servidor, uma determinada pessoa tenha sido nomeada para um cargo público, né? E aí, digamos assim, nos exames para assumir o cargo, ele tenha sido considerado inapto, nos exames físicos, por exemplo, né? Aí, considerado inapto, você tem uma doença, você tem uma determinada característica que te impede a ocupação desse cargo público. Beleza. Esse cara vai procurar a justiça para recorrer e tudo mais. Nesse meio período, outras pessoas vão ser nomeadas, concordam? Pelo menos uma pessoa vai ser nomeada, uma pessoa que vai ser nomeada no lugar dele. Vamos supor, que depois de um tempo esse cara consiga reverter essa não nomeação, né? Essa inaptidão física, e aí ele vem a ser nomeado. Esse cara vai ser nomeado e fala o seguinte, olha, na verdade ele pode ser nomeado um ano atrás, mas eu não fui nomeado e tal, nesse meio período eu perdi promoção, tive prejuízos e tudo mais. Enfim, eu vou processar o Estado para pedir uma indenização por esse atraso, e vou requerer que todas as minhas promoções e progressões que eu deveria ter ganho ao longo desse ano sejam, digamos assim, pagas. Beleza? Beleza. O cara vai ter êxito? Não. Porque em caso de nomeação tardia, se o cara for nomeado após candidatos piores classificados do que ele, nesse caso, né, o nomeado não vai ter direito à indenização. Beleza? Nem a promoção, nem a progressão retroativa. Só em caso de nomeações tardias, tá bom? Que é um caso desse que às vezes acontece no serviço público e a gente precisa ficar ligado, tá bom? Uma vez nomeado, galera, você é chamado para tomar posse. O que é a posse? A posse é a assinatura de um termo, né, que formaliza o vínculo de quem está sendo nomeado, né, com a administração pública. É literalmente um conjunto de documentos, eu diria, tá bom? Quando você tem que tomar posse? 30 dias após a nomeação. Pô, mas caraca, esse prazo ele é improrrogável? Ele é improrrogável. Então, assim, se você tomar posse em 30 dias após a nomeação, para cargo efetivo, você vai ter 15 dias para entrar em exercício. Para cargo de comissão, você entra em exercício na hora, tá bom? Mas assim, beleza. Mas se por algum acaso eu não puder tomar posse, tem outra alternativa? Tem. Depende do caso. Por exemplo, se você for servidor público de um outro cargo público efetivo, e te nomeio de um outro cargo, desculpa, não só necessariamente só efetivo, te nomeio durante um período que você está afastado para gozo de férias ou licenciado por motivo de tratamento de saúde, a tua posse só vai começar a contar, o prazo da sua posse vai começar a contar após terminar esse afastamento ou essa licença. Beleza? Então o cara não vai poder, em hipótese alguma, por exemplo, perder a posse, perder o prazo da posse porque estava, digamos assim, de férias, porque o servidor estava, digamos assim, fazendo tratamento para a saúde. Mas repare, você já tem que ser servidor. Você já tem que ser servidor. Beleza? Se não for servidor, você não tem direito a essa espera a terminar a sua licença ou seu afastamento. Ah, poxa, mas e se o cara não for servidor? Ele não consegue tomar posse em 30 dias. Tem um jeito disso ser revertido? Olha, revertido não.
Mas se você for nomeado e você não puder tomar posse em 30 dias, por exemplo, que você está doente, tratando sua própria saúde, mas você trabalha em iniciativa privada, você pode, por exemplo, fazer uma procuração específica, outorgando, né, uma pessoa para tomar posse no seu lugar. E aí esse cara vai cumprir o prazo de requisitos, beleza? Então, assim, são essas possibilidades. Mas, em regra, são 30 dias para você tomar posse, e depois de tomar a posse, você vai ter mais 15 dias para entrar em exercício, beleza? O que você precisa tomar posse? Bom, alguns requisitos básicos estabelecidos pela legislação. Nacionalidade brasileira. Pô, então você não pode ser estrangeiro para tomar posse? Então, alguns cargos públicos são acessíveis a estrangeiro na forma da lei. A lei vai estabelecer, sobretudo muito comum na área de educação de universidades, chamado professores estrangeiros, professores visitantes, tá bom? Áreas de pesquisas também. Mas o cara, normalmente, né, a maior parte dos casos são de brasileiros natos ou naturalizados que tomam posse em cargos públicos. Então eles têm direitos políticos, que é basicamente o direito de votar e de ser votado. Esses direitos não podem estar suspensos, eles têm que estar, digamos assim, em efetivo exercício ou potencial né, de possibilidade de exercício, beleza? Você tem que ter sua quitação das obrigações militares e eleitorais. Olha que legal, muita gente fala o seguinte, se você não votar na eleição, você não pode fazer um concurso público. Não, você pode. Se você não votar na eleição, não justificar a sua ausência, por exemplo, você pode fazer prova de concurso público, ninguém vai te impedir disso não. O que você pode ser proibido é se as suas obrigações eleitorais não tiverem quitadas para tomar a posse. Então repare, você pode tomar posse se você não tiver votado ou ficar no voto na eleição? Não. Você pode fazer concurso? Sim. Mesma coisa obrigações militares, principalmente os meninos, serviço militar obrigatório de 18 anos. Você tem que ir lá se apresentar. Você não é obrigado a servir. O servir, digamos assim, é uma consequência de você se apresentar. Nos casos, a pessoa escolhida para servir ou não é escolhida, mas ela não foi escolhida, então ela não quitou sua obrigação militar? Claro que quitou, ela pegou o certificado de reservista. Todo mundo aqui tem um certificado de reservista, né, galera? Aqui. Esse aqui, por exemplo, é o meu. Olha só. Novinho, fala do. Ó. Olha lá. Tio serviu? Não, tio sobrou. Quitação de obrigação militar completa? Aqui, ó, completíssimo. Em caso de guerra, posso convocar? Posso, mas vou estar lá no final da fila, porque você vai convocar primeiro outras pessoas que, digamos assim, estão mais aptas ao serviço militar. Mas aqui não está pedindo que você tenha aptidão para exercer serviço militar. Está pedindo para que você quite sua obrigação militar. Seja você servindo ou não, você tem que se apresentar e lá e no final tem que te dar um documentozinho. Mostrei o documento aqui agora para vocês, beleza? Mesma coisa da eleição. Você pode justificar, você tem que votar, se você não votar, você não pode tomar posse. Se você não votar e justificar, tá tranquilo, você quitou sua obrigação militar. Se você não votar e pagar a multa, também tá tranquilo, você quitou sua obrigação militar, sua obrigação eleitoral. Beleza? Outra coisa interessante, nível de escolaridade exigido para o cargo, muito comum também. O cargo que eu quero fazer a prova para nível superior, mas eu ainda não estou formado, posso fazer a prova? Claro! Deve fazer a prova. Legal, e se eu passar? Se você passar, você vai tomar posse, desde que você já tenha concluído o seu curso superior, se exige nível superior para o seu cargo. Se não concluído, você não vai poder tomar posse. Você vai poder passar no concurso, ser classificado, aprovado, você vai até ser nomeado. Você não pode ser empossado, porque a posse exige que você tenha um nível de escolaridade exigido para o cargo. A posse exige que você tenha um nível de escolaridade exigido. Olha aí, 2 vezes palavras exigido na mesma frase, mas essa é a ideia. Não é que você vai ser proibido de fazer o concurso, de se inscrever. Gente, não vai o computador. Você no computador, o cara você vai digitar lá e o cara vai te proibir de se inscrever, porque o seu CPF está dizendo que você não tem o grau necessário de escolaridade para esse curso. Você pode. Até porque, galera, algumas nomeações demoram bastante tempo. Então, assim, às vezes a pessoa está no meio da graduação, na reta final da graduação, por exemplo, está fazendo prova para cargo de nível superior. Quando esse cara é nomeado e ele vai tomar posse, ele já terminou o curso, entendeu? Então é uma coisa interessante para se pensar. Outra coisa interessante para a gente também pensar é a questão da idade, galera. Existe a obrigação, segundo a legislação, de você ter 18 anos de idade completo, tá bom? Mas eu tenho 17, eu faço 18 amanhã, eu vou tomar posse quando? Toma amanhã, se você tomar hoje já era. Beleza? Toma amanhã. Mas eu tenho, como é que chama? A autonomia, esqueci o nome agora que dá na direito civil, quando a pessoa menor de idade, ela se torna autônoma, responsável por si só. Não vou lembrar o nome agora, desculpa. Que eu posso exercer meus direitos, beleza, sem autorização dos meus pais, show de bola. Menos aqui, você tem que ter 18 anos. A legislação está falando de 18 anos. Então, você tem que ter 18 anos, tá bom? Outra coisa interessante, você vai participar de uma verificação física e mental. É um exame de inspeção médica, que vai garantir que você está apto física e mentalmente. Peraí. Então, se eu tenho que ter aptidão física, as pessoas que estão portadoras de deficiência física, elas podem
tomar posse ou não pode? É a mesma coisa, pessoas têm deficiência mental podem tomar posse ou não podem? Claro que pode. A posse de pessoas com deficiência física e mental, nesses casos, por exemplo, ele é destinado a cargos que, digamos assim, já estejam previstos pela legislação para o exercício de pessoas com essas deficiências. Tranquilo? A aptidão, nesse caso ali, vai ser verificada no seguinte sentido: olha, o cara tem uma limitação física, mas o cargo aceita ele com essa limitação física. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte, é que alguns cargos em que você não esteja previsto que você tem alguma limitação física, se você tiver alguma limitação física ou mental na hora da posse que for verificado, você pode ser considerado inapto para ocupar o cargo público, beleza? Por fim, não mais importante, existem duas declarações que você tem que dar quando você vai tomar posse. Uma declaração de bens e valores, que é um documento no qual você diz o que você tem de bens, né? O que você tem de coisas no seu nome, digamos assim, e valores, dinheiro no banco, enfim, coisas valiosas que você considera valiosas. Isso é interessante para você, digamos assim, poder controlar se há um enriquecimento ilícito do servidor público ao longo do seu exercício funcional, enfim, coisas do sentido, e também uma declaração de não incompatibilidade de cargo, emprego ou função pública. Você vai garantir que você ou não ocupa nenhum outro cargo público, ou que se ocupa esse cargo é compatível com o exercício desse novo cargo, emprego ou função para qual você está sendo nomeado nesse momento, beleza? Só para relembrar, assim, os cargos compatíveis públicos são 2 cargos de professor, famosa 2 matrículas, 2 cargos de profissionais de saúde, ou de médico, enfermeiro, beleza? E um cargo de técnico, que a gente pode associar a ideia de analista, por exemplo, com um cargo de professor. Então, por exemplo, o cara pode ser professor na rede estadual, professor na rede pública? Pode. Na rede municipal? Pode. Professor na rede estadual, na rede municipal? Pode. Ele pode ser professor na rede estadual, municipal e federal? Não, porque são só 2 matrículas. O cara pode trabalhar no hospital federal, no hospital estadual? Pode. Pode trabalhar no hospital municipal, no hospital federal? Pode. Pode trabalhar no hospital municipal, estadual e também no federal? Não, porque seriam 3. O cara pode ser juiz e professor de direito? Sim. O cara pode ser analista judiciário e juiz? Não, porque não é possível a ocupação de 2 cargos técnicos, beleza? É de um cargo técnico com um cargo de magistério. Tranquilo? Isso assim, quando a gente fala magistério, galera, é tudo no âmbito público, tá? Então, por exemplo, o cara pode ter 2 matrículas como professor, uma no estado, uma no município e dar aula no colégio particular. Não tem problema nenhum. O cara pode trabalhar, pode ter um consultório e ser médico na rede federal e na rede estadual de saúde, sem problema nenhum, tá bom? Desde que haja compatibilidade de horário, que o cara consiga exercer de fato todas essas funções, todos esses empregos, está liberado para ele digamos assim, esse acúmulo de cargos, perfeito? Mas vamos lá, galera, além da nomeação, que outro tipo de forma de provimento nós temos? Uma rapidinho, chamada promoção. O que é promoção, galera? Promoção é você ser promovido, né? É você ascender na carreira, né? Ou desenvolvimento do servidor na carreira, no cargo, né? Quando você ocupa um cargo A1, você depois passa a ocupar um cargo A2. Muito disso é só pelo tempo de exercício, tá bom? Então, assim, depois de um ano, você vai se tornar A1A ou A1B, enfim, isso a gente vai chamar de progressão funcional ou de promoção, tá? Vamos entrar no combo de promoção mesmo, tá? No sentido de ser essa ascensão funcional dentro da carreira. É o cara que está no cargo, ele entra no cargo e ao longo dos anos ele vai tendo, digamos assim, uma variação no seu salário, porque todo ano vai mudando digamos assim, a designação completa do cargo dele. O cargo é XXXX A1, o cargo é XXXX A2, o cargo é XXXX A3. Repara, é XX direto. Só que a classe A1 é durante um tempo, a classe A2 é durante um tempo, a classe A3 vai ser durante um tempo. Perfeito? Desculpa. Então, a gente tem essas características, né, associadas à forma de promoção, porque assim, quando o cara ocupa o cargo XXXA1, né, depois ele ascende para o cargo XXXA2, digamos assim, uma variação dentro dos cargos públicos, tá bom? Então por isso que a gente chama de forma de provimento. Uma outra forma de provimento muito interessante é a chamada readaptação. O que é a readaptação? É você se adaptar, né? Ou é melhor, você se readaptar a um exercício de um determinado cargo. Poxa, como é que isso acontece? Poxa, em vários motivos, mas essencialmente a gente pode dizer o seguinte, que caso haja alguma limitação física ou mental sua durante o exercício do cargo, você não vai necessariamente ser exonerado de ser mandado embora. Os caras vão encontrar um outro cargo compatível com a sua limitação para que você possa exercer a sua função. Então, por exemplo, você, digamos assim, atua numa área em que exige que você, por exemplo, faça serviços externos frequentes, né? Em que você visite empresas, em que você faça fiscalização. Poxa, isso é uma atividade que você tem que estar frequentemente dirigindo, frequentemente pegando transporte público, frequentemente deslocando a pé. Você sofre alguma limitação física. Pode até ter um acidente no próprio trabalho, num desses deslocamentos.
Quando você está recuperado, você pode até atuar. Só que, poxa, você não pode atuar fazendo as mesmas coisas de antes, concorda? Como você já tem estabilidade, ou mais de fato, como você ocupa um cargo público, né? E aí, enfim, porque a reabilitação não necessariamente precisa de estabilidade, mas como você está ocupando um cargo público, o que os caras vão fazer? Olha, você não precisa se preocupar. A gente vai encontrar um outro cargo compatível com as suas funções anteriores, atribuições, vencimentos, habilidades necessárias, escolaridade, e também compatível com a sua limitação para que você exerça. Então, por exemplo, no órgão, você tem uma galera que não faz visita externa, fica só, digamos assim, organizando as visitas que o pessoal que vai para a rua faz. Você vai passar a exercer atividade ali. Inclusive, nesse caso, galera, mesmo se já tiver bastante gente, tá? Até mesmo se o cargo, digamos assim, que você ocupa, né, for inexistente, quando você... Como assim for inexistente? Olha, você ocupa o carro, aí você sofreu um acidente, vai ser readaptado. Beleza. O que vai acontecer com você? Você vai receber, digamos assim, quando você vai voltar, depois que a sua limitação permitir que você ocupe, certo? Você volta. Nesse caso, o seu cargo que você ocupava anteriormente, ele foi, digamos assim, declarado como inexistente, né? E aí você se depara com o seguinte caso, olha, esse cargo não existe mais. O que o cara vai fazer? Ele vai ser colocado como excedente, tá bom? Ah, mas você não precisa de ninguém, ele vai ficar fazendo uma função ali. Ele vai dar um jeito de fazer uma função ali para ele. Ele não vai ser punido porque o tempo que ele ficou de fora, talvez de licença para tratamento da própria saúde, o cargo que ele pleiteava deixou de existir. Ele não vai ser punido nesse aspecto. Isso não vai acontecer, beleza? Isso não vai acontecer muito porque a administração pública ela tem, digamos assim, a necessidade de garantir esses direitos aos servidores e até o seu próprio funcionamento, tá bom? Então a gente precisa levar ter isso bem em mente com a gente. A renovação ela tem essa, digamos assim, essa característica, beleza? Existem outras formas também que a gente precisa dar atenção, uma delas é a reversão. O que é reversão? O retorno do servidor, retorno à atividade do servidor aposentado por não existir mais motivo para sua aposentadoria. Pô, peraí. O cara está aposentado? Sim, aposentado. E ele vai voltar a trabalhar? Sim. Por que essa pessoa em sã consciência fará isso? Ora, na verdade não é que ela faria. Alguns casos vão fazer com ela. Por exemplo, o cara se aposentou por invalidez, né? O cara se aposentou por invalidez e aí, em dado momento da aposentadoria, do período que ele está aposentado, percebe-se que a invalidez dele não continua, né? A invalidez dele foi, digamos assim, cessou. Vamos supor que ele tem uma limitação do corpo, de parte do corpo, e aí depois de um tempo ele consegue recuperar os movimentos do corpo. O que esse cara vai acontecer com esse cara? Esse cara vai voltar a trabalhar. Porque ele quer? Não, porque ele vai ser obrigado, né? É uma decisão de ofício. A administração pública frequentemente vai avaliar ele durante a aposentadoria por invalidez e verificar se ele realmente continua fazendo jus à aposentadoria que ele recebe. Se ficar provado que ele não faz jus a esse direito, ele volta a exercer suas atividades, tá bom? Essa é a ideia da reversão, a ideia de volta. Mas também em alguns casos a pessoa pode voltar por querer voltar a trabalhar. É raro, confesso. Eu pessoalmente estou imaginando, se eu me aposentar e eu quiser voltar para trabalhar, por favor, me internem. Eu estou com outro tipo de problema, além da limitação que eu estava outrora. Mas a pessoa pode acontecer isso, né? Às vezes é comum, por exemplo, o cara se aposenta um determinado valor e que ele percebe que se ele trabalhar mais alguns anos, o valor dele, a aposentadoria dele pode aumentar. Então o cara volta ao serviço, né? Mas para isso acontecer, é o tipo de aposentadoria, de reversão que a gente chama de reversão a pedido, beleza? Então ela só atende servidor que for estável. Aí por invalidez, servidor estável ou não. A reversão a pedido não, só atende servidor que for estável no cargo, beleza? E mesmo assim, ele sendo estável, ele não tem um direito garantido não, galera. A administração tem a discricionariedade para escolher se vai botá-lo de volta ou não. Então, por exemplo, a administração pública vai ver se realmente tem cargo vago, se o cargo que ele ocupava realmente tem cargo vago na função que precisa de gente. Vai ver se ele não se aposentou, se ele não deixou o cargo, se o cargo não está vago, se não houve vacância do cargo há mais de 5 anos, beleza? Também vê se o candidato não tem mais de 70 anos de idade, porque ele já poderia configurar a aposentadoria compulsória. Uma observação, galera, a aposentadoria compulsória ela é aos 75 anos, tá bom? Isso não mudou, isso não voltou, não retrocedeu ainda, desde aqui 2022. Porém, todavia, entretanto, na legislação da Lei 8.112, considera-se que é preciso ver se o cara não tem mais de 70 anos, tá bom? Esse texto é um pouco antigo, mas ele continua valendo esse entendimento. Até porque
a legislação entende que, pô, se ele tem mais de 70 anos, daqui a pouco o cara vai se aposentar de qualquer jeito. Realmente vale para ele voltar? Tranquilo? Até em alguns casos, o cara requerer uma revisão da sua aposentadoria, caso ele ofre a reversão, ele tem que ficar pelo menos 5 anos no cargo. Então pode ser que não dê tempo suficiente se ele tiver mais de 70 anos para ficar, porque ele vai ter que deixar o cargo, vai ter que ficar válido para ele completar 75. A não ser o cargo em comissão que pode, digamos assim, não obedecer à lei de aposentadoria voluntária, os outros cargos não, tá bom? Então a gente tem esse, digamos assim, esse primeiro probleminha aqui logo de cara, beleza? Probleminha entre aspas, né? Mas assim, a gente tem essa situação para dar um pouco mais de gás. Outra forma de provimento bastante, muito importante é a reintegração, galera. O que é a reintegração? O retorno do servidor estável no mesmo cargo ou no restante de sua transformação, quando sua demissão for invalidada por decisão administrativa e judicial, com ressarcimento de todas as vantagens devidas. Pô, peraí, agora ficou um bagulho de muita informação, concordo com vocês. Então, assim, quando tem muita informação, galera, o que a gente faz? A gente para, respira um pouco, né? E vamos tentar olhar isso, como diria o Jack Stripador, por partes, beleza? Aquele vilão, quem não ouviu falar, um vilão de filme antigo que a gente chamava, que era, na verdade, ele é um vilão, cara, não de filme, da literatura, se não me engano, inglesa do século XIX, se você criasse serial killer, né, em que ele, como é que fala? Ele cortava o corpo das pessoas, pegava as tripas, enfim, é um troço meio, digamos assim, assustador, né, mas a literatura tem esses períodos de vilões, e alguns termos viralizaram, né, entre aspas, ao longo das décadas e dos séculos. E é isso, esse é um deles, né? De você ir por parte, né? Que você corta as pessoas por parte. Existe um vilão parecido, mais recente, no cinema já, mas é próprio do cinema, pelo menos ao meu ver, que é um personagem chamado Hannibal Lecter, que também é um vilão que faz esse tipo de maldade com as pessoas. Enfim, mas isso não vem ao caso, né? O que a gente está tentando apontar aqui é o seguinte: quando ficar uma situação muito grande para estudar, galera, um conceito muito grande, vamos tentar destrinchar esses conceitos, né? Ver esses conceitos partilhados. Então, por exemplo, a reintegração ela causa que tipo de servidor? Servidor estável. Tá bom? Ele volta para onde? Para o mesmo cargo, ou se o cargo dele for transformado em outro, para esse novo cargo. Bom? Em que caso? Quando a demissão, repara, demissão não é exoneração, a gente vai ver isso mais para frente, mas demissão não é exoneração. Quando a gente fala de exoneração, é porque o cara saiu de boa da administração pública, porque ele quis, ou porque ele não passou algum tipo de avaliação, mas ele não foi punido. Quando eu falar de demissão, eu estou falando de uma sanção, de uma penalidade aplicada. O cara foi demitido. Eu sei que o termo demitido na iniciativa privada, né, a gente traz o termo demitido para todo mundo, né, que sai, entre aspas, da empresa. Né. Na decisão pública, não. Demissão vem junto com ela um caráter bastante punitivo. Punitivo. P-U-N-I. Punitivo. Tranquilo? Então, assim, o cara foi punido com a demissão. Aí, depois de um tempo, essa demissão dele foi questionada na justiça ou a própria administração pública, né? E os caras invalidaram a decisão que culminou anteriormente na sua demissão. Nesse caso, o cara volta. Por que o cara volta? Porque entendeu-se que a saída do malandro foi feita de forma ilegal. Beleza? De forma ilegal. E por ter sido feita de forma ilegal, esse cara vai voltar a ocupar o cargo público que ele ocupava anteriormente, sim. Ou se do cargo público que ele ocupava anteriormente resultar um novo cargo ao longo desse tempo, ele vai ficar nesse novo cargo. Tranquilo? E ainda mais vai ter direito a ser ressarcido pelo que ele deixou de ganhar no tempo que ele ficou afastado. Por quê? Porque nesse caso ele não ficou afastado porque ele quis. Ele ficou afastado porque a administração entendeu que ele não deveria estar ocupando o cargo que foi punido, mas depois a administração veio a perceber que cometeu um erro. Percebe? Veio entender que cometeu um erro. E quando ela vem entender que cometeu um erro, quando ela vem entender que cometeu um erro, o que a gente vai ter é a necessidade de você corrigir, aí você vai admitir que errou, ressarcindo o sujeito. Tranquilo? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Se por algum acaso esse cara for voltar num cargo e esse cargo não mais existir, repara, você tem o que a gente chama de o cargo ser transformado em um novo, e agora eu estou dizendo que não é transformar, esse cargo deixou de existir. Deixou de existir. Então, nesse caso, esse cara reintegrado, ele vai ser posto em disponibilidade, que é uma espécie de stand-by.
que você fica esperando surgir uma vaga na administração pública, beleza? Se esse cara reintegrado for voltar para a administração pública, mas o cargo dele estiver ocupado, o que acontece? Ele vai ocupar o cargo. Ele retorna. O reintegrado retorna e ocupa o seu cargo. Mas o sujeito que ocupava o cargo dele, daquele momento, vai ser, se não estável, se não tiver adquirido estabilidade do serviço público, o cara vai ser exonerado. Beleza? Exonerado. Se o cara for estável, ele vai poder voltar para o cargo antigo, que ele ocupava antes desse cargo que ele acabou deixando de ocupar, porque o novo antigo ocupante voltou. Beleza? Ele pode ser reconduzido, que é o que a gente chama, vai ver daqui a pouco até com mais detalhes, ou ele pode ser aproveitado em outro cargo. Se, por exemplo, ele ocupou o cargo de fulano e trabalhava fulano e ciclano. Aí esse X está lá. Aí fulano voltou, tirou o X do cargo. Mas o ciclano saiu. O X vai ocupar o cargo dele. Aproveitar de outro cargo. Ou você pôs disponibilidade. Sobretudo se ele já tiver adquirido estabilidade e naquele cargo e não tiver ocupado um cargo anterior. Perceberam? Perceberam? Então, nesse casito, o cara vai ser posto em disponibilidade. Então, assim, o cara é estável, deixa outro cargo que ele ocupava, ele volta. O cara não é estável, o cara é exonerado. O cara é estável, mas ele garantiu estabilidade só naquele cargo. Ele vai ser aproveitado em outro. Se não tiver nenhum outro vaga, ele vai ser posto em disponibilidade. Beleza? Tranquilo? Show! Seguindo. Por fim, não menos importante, temos a recondução, galera. O que é a recondução? A recondução, galera, nada mais é do que, digamos assim, o retorno do servidor estável, né, ao cargo que ele ocupava anteriormente. Poxa, por que isso pode acontecer na administração pública? Simples. Simples, my friend. Simples. Isso acontece na administração pública nos casos em que um servidor é reintegrado e aí o ocupante daquele cargo, ele volta para o cargo anterior, ele é reconduzido para o cargo anterior, que a gente falou ali anteriormente, ou até em alguns casos em que um determinado servidor que faz concurso para outro cargo e não passa no estágio probatório desse novo cargo, ele vai perder estabilidade? Não. Ele só vai ser considerado inabilitado no estágio probatório do novo cargo e vai voltar ao cargo anterior. Pô, peraí, como assim? Como? Simples. Você é um técnico de, digamos assim, judiciário, né? É um cargo de nível médio. Aí você estuda e faz concurso e passa no cargo de analista, que é um cargo de nível superior. Tranquilo? Tranquilo. Aí você vai fazer o estágio probatório no cargo de analista. Só que aí os caras percebem que, pô, cara, você não está se dando bem no cargo, você não conseguiu ser aprovado no estágio probatório. O que vai acontecer? Vão te mandar de volta para o cargo de técnico. Vão te reconduzir para o cargo de técnico judiciário. Tranquilo? Desde que lá você já tenha, claro, adquirido a estabilidade. Uma coisa interessante em relação ao estágio probatório. É possível acontecer a recondução a pedido, tá? Que é quando o sujeito ocupa, está sendo avaliado durante um estágio probatório de um novo cargo, mas ele decide não ficar nesse cargo. Ele decide voltar para o anterior. Então ele pede para voltar para o anterior. Nesse caso, a gente chama de recondução a pedido, mas ele tem que pedir antes de ser avaliado no estágio probatório. Às vezes é comum, por exemplo, você mora em determinada região do Brasil, se você mora no Rio de Janeiro, e aí você faz prova para São Paulo, por exemplo. E aí você, vai se mudar para São Paulo, um cargo novo, você vai ganhar mais, só que, caraca, você vê a vida em São Paulo, você não se adapta. Você fala, sinto falta da minha cidade, no Rio de Janeiro. Então, o que você faz? Você pede para voltar. Entendeu? Você faz isso. Você ficou lá 2 anos, não gostei. Então, 1 ano e meio, não gostei. Antes do fim do estágio probatório, que é de 3 anos, que a gente vai ver mais para frente, o cara pode pedir para voltar. Beleza? Essa é o que a gente chama de recondução a pedido, tá? É uma recondução que digamos assim, ela atinge apenas servidores estáveis. Beleza? Por fim, não menos importante, nós temos o aproveitamento. O que é o aproveitamento, galera? É o retorno do servidor estável que está posto em disponibilidade stand-by,
encargo e atribuições compatíveis, é o retorno do servidor à atividade. Então, assim, você foi posto em disponibilidade, por exemplo, alguém foi reintegrado a um cargo que você ocupava, você saiu, ficou em disponibilidade. Aí os caras vão achar uma vaga para você em outro lugar, até um encargo compatível, com o que você ganha e com o que você tem que fazer, tá bom? Isso é o aproveitamento. Os caras estão te aproveitando no serviço público, né? Você não vai ficar em stand-by para sempre, nem vai ser direcionado para aposentadoria, nem nada desse tipo. Você vai voltar a trabalhar, né? E aí, assim, é interessante perceber que você volta a trabalhar e em uma função compatível. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, não existe um prazo para você entrar em exercício depois que você digamos assim, aproveitado não, tá? Mas, assim, a partir do momento que é estabelecido um prazo para você, por exemplo, você tem um mês para entrar no carro que fica a uma cidade a 3 dias de viagem de você. Se você não entrar no prazo, os caras vão entender que você não quer mais aquele cargo e você vai ser punido. Que punição vão te dar? Cassação da sua disponibilidade. Como assim cassação da disponibilidade? Cassação da disponibilidade é que vão acabar com a sua disponibilidade. Disponibilidade é um período que é uma forma de você ficar em stand-by na sessão pública, tá? E assim, galera, você fica em stand-by aguardando, digamos assim, o surgimento de uma vaga. Enquanto isso, você vai ganhar rendimentos proporcionais. Em alguns casos, esses rendimentos proporcionais são muito abaixo do que o sujeito estava acostumado a receber enquanto estava na atividade. Então, assim, ele acaba, entre aspas, procurando outras formas de serviço, né? Vamos supor que, digamos assim, um cara em stand-by, vamos ser até bastante fictícios em relação aos prazos. O cara posta disponibilidade, aí o cara vai ficar digamos assim, sei lá, fiz assim 6 meses, o cara fala, pô, cara, eu não vou voltar tão cedo. Eu ganhava, vamos supor, ganhava 10 mil reais lá e disponibilidade está ganhando 1.000. O cara começa a procurar emprego e descobre que ele conseguiu uma função que ele vai ganhar 10 mil se estiver privado. O que esse cara vai fazer? Esse cara vai pedir para sair, né? Administração pública. Vamos supor, galera, que aconteça nesse processo, ele seja, digamos assim, ele acaba de passar no processo seletivo, ele não assinou carteira nem nada, nenhum trâmite legal, mas ele já tem a promessa de que ele vai começar naquele novo cargo. E o cara falou assim, olha, aqui você vai ganhar 10 mil, mas se você trabalhar bem, daqui a um mês você ganha 15 mil. Tá? O cara fala, pô, cara, eu não vou voltar no serviço público. Aí o cara, nesse mesmo dia que ele recebe essa notícia, o Estado liga pra ele e fala, irmão, tem um cargo vago pra tu em tal lugar, você tem que assumir em tantos dias. O que o cara faz? O cara só não assume o cargo. Entendeu? O cara não vai lá, não aceita ser, digamos assim, ser aproveitado naquele cargo. E aí o prazo expira, o que vão fazer? Vão caçar a disponibilidade dele, é uma punição. É interessante ser punido? Não, interessante é você buscar evitar qualquer tipo de punição pela administração pública. Então, assim, mais interessante nesse caso é o cara pedir exoneração, né? Mas vamos supor que esse cenário não aconteça, e aconteça essa punição acontece justamente por esse motivo. O cara não entrou em exercício no prazo considerado um prazo determinado, tá bom, galera? E nesse caso, a disponibilidade dele vai ser cassada, a cassação da disponibilidade. Esse é o termo que se usa, que é uma forma de punição. A gente vê que formas de punições são demissão, cassação da disponibilidade, cassação da aposentadoria. O que é cassação da aposentadoria? Cassação da aposentadoria, galera, é quando você é um servidor aposentado, perde ele continuar recebendo seus proventos. Por quê? Vamos supor que você tenha cometido alguma falta, cometido algum ato de indisciplina. Ou descobre-se enquanto você, mesmo aposentado, ou descobre-se que enquanto você estava no cargo, você cometeu alguma falta que era passível de demissão, os caras vão lá e vão tirar a tua aposentadoria. Beleza? Isso é possível, isso existe, isso acontece legalmente sim. Então é interessante a gente trazer isso para as nossas conversas e ficar com isso em mente, tá bom? Em relação às formas de provimento. Então assim, galera, só para relembrar, das formas de provimento, galera, no slide inicial estava escrito disponibilidade como a última, não é disponibilidade, é aproveitamento. O que é o aproveitamento? É o retorno do servidor estável que estava posto em disponibilidade, ele volta em cargos e atribuições compatíveis, né? Cargos e atribuições de investimentos compatíveis, tá bom? Com o que ele exercia anteriormente, tá bom? Antes dele ficar em disponibilidade. Então, assim, das formas de provimento a gente tem nomeação, promoção, readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento, tá bom? São essas 17 formas de provimento. A gente vai ver mais pra frente que algumas delas também vão ser formas de vacância. Se provimento é ingressar no serviço público, vacância é você sair, você deixar o cargo vago, tá bom? A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Para dizer que é isso. E assim, as formas de provimento, elas são esses 7 desses tipos. Só a nomeação é considerada forma de provimento originário, tá bom? Que é a que se dá quando você não tem nenhum vínculo com o cargo público, né? Na verdade, quando você não, digamos assim, você vai ocupar aquele cargo público pela primeira vez, tá? Você já pode ser servidor? Pode ser servidor. Você pode ter vínculo com o serviço público e ser nomeado, mas você não pode ter vínculo com aquele cargo público que você vai passar a ocupar. Isso é algo que você precisa levar em consideração, precisa perceber que é algo que realmente vai caracterizar
que a gente chama de nomeação, beleza? Então assim, vínculo com o cargo público, beleza? Você já tem vínculo com aquele cargo público? Tem. Então é forma de provimento derivado. Você não tem? Não tem. Então é forma de provimento originário que só se aplicará à nomeação. Beleza, galera? Então é isso aqui. Como eu tinha dito no início, né, esse é o primeiro vídeo, a gente vai ter mais alguns vídeos, tá bom? E aí, assim, assistam todos com calma. Ao final de assistir os vídeos, façam as questões de todos os vídeos que vão estar disponibilizados sobre esse tema. Façam as questões que a gente designar, tá bom? Para vocês fazerem. Não deixem de fazer as questões, por favor. É uma forma de referendar o conhecimento, de testar o conhecimento, de ver se realmente o conhecimento está ali junto para marcar certo na prova ou não. Tá bom, galera? É isso, sem mais delongas. Um prazer inenarrável estar aqui com vocês, mesmo em formato virtual. A gente se vê em breve com novos vídeos, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto.